uma vez. Olá, sejam bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast com 5 hipnoterapeutas. Estás-te a rir, Inês? Estás-te a rir, Inês? Estou feliz. Já agora, olá, Estou Inês. feliz. Olá, Olá, Isabel. Olá, Ana Luísa. Olá. Olá, Mónica. Olá, Di. Eu posso justificar às pessoas o nosso ar fatigado e cansado. Estamos a gravar muito tarde hoje. Nós fazemos muitos esforços para que isto seja possível e todas nós temos uma vida fora aqui do podcast. Não é? E às vezes, e há algumas que decidem ter bastantes crianças, não é? É verdade. E portanto é difícil viver São assim, essas? Não sei. Ainda bem que não se acusaram. Exato, caladinhas. não é? Eu acho que a única que não tem crianças E aqui a sou Luísa eu. não fomos, não sei se Mas a perceberam. Ana às vezes também tem. É uma Sim. diferente parentalidade, mas é. Bem, mas nós estamos a gravar muito tarde. Hoje é um dia cansativo e é o último desta temporada. Este é o nosso último episódio desta temporada. Antes de irmos de férias e descansarmos um bocadinho, então o que é que eu pensei? Vocês lembram-se na escola, quando nós éramos mais pequenos e chegávamos ao último dia e a professora dava o tema livre para nós brincarmos? Hoje podem fazer o que quiserem, lembram-se? Era tão giro. Ui, adorava. Eu adorava na natação quando o professor Naqueles 5 dizia minutos finais. agora é para brincar, e nós fazíamos o que queríamos com as esponjinhas, com os tubitos lá de esferovite e era super giro. Portanto, hoje é tema livre. Hoje é Tu tema vais livre. nos dar essa liberdade? Façam o que quiserem hoje, vocês Exato. mandam. Segundo a Mónica, é freestyle. Por acaso, lembrei-me aqui de um Freestyler. Freestyle é bom. Quando falaste de férias e freestyle e quase férias, descanso, só que não. Só que não. Porque malta que tem crianças, normalmente é assim, férias. Férias. Isso quer dizer o quê? Que Não, as crianças escola vão não estar fechas. a escola, show. Ok, então vamos, praia. E normalmente são dias extremamente cansativos. Eu normalmente sinto e tiro férias depois das férias com as crianças. Eu tiro férias sem as crianças. Não sei Mas como é sabes que vocês que uma fazem. coisa que me cansava muito era elas irem de férias e eu continuar a trabalhar. Também. Ou seja, eu continuava na minha vidinha do meu Faz ramo-ramo, parte de ser das 8 às 8, e aquela malta estava toda em casa, cheia de energia. Eu chegava. É o que se diz, que a parentalidade é um trabalho para a vida toda, não é? Exato. Para a vida, exato. Mas apesar de ficar cansada nas férias e precisar de férias depois das férias, já não é tão mau. Já não é Já tão não é a mau. mesma Já não é a carga. mesma. Qual é a diferença agora? Porque eu tiro férias com os meus filhos. Mas tu disseste já não é tão mau. Porquê é que antes era? Porque era muito cansativo. Era uma E energia... agora já não é porquê? Porque já não trabalha das 8 às 8. Ah, ok. Era só isso que eu queria Porque saber. A gestão de uma Mas própria... estava difícil, eu tinha que andar aqui às voltas. O que é que vocês querem? Estou só a fazer como os nossos Olha, pacientes fazem às aproveitando- vezes. Sim, Por acaso eu- aproveitando só, desculpa. E eu, como fazemos aos nossos pacientes. É que viste? isto está mesmo freestyle, isto está tudo. É que agora siga. lembrei-me sobre o que nós falávamos há bocadinho. Do quê? Sobre a nossa organização do horário. Sobre a organização do nosso horário. E é uma frase muito interessante e um pensamento muito interessante. Chutei. O pensamento não é meu. É não da é Isabel. meu. Não é meu, também não é meu, Eu também li conhecia, mas não é meu. ontem, eu li ontem num podcast, um Facebook, olha, já não me lembro. Não me lembro. Apareceu. Apareceu, e era porque tinha que aparecer, não é? E tinha a ver com a nossa organização dos horários que se nós formos a ver, e a grande parte das pessoas faz isto, que é organizar a vida pessoal, a vida familiar em relação ao trabalho. Nos Em vez- buracos do trabalho, Nos não é? buracos do trabalho. E é engraçado que se calhar seria interessante revermos as prioridades, e falo por mim, não é? Que eu mesmo, faço um mesmo bocadinho ao assim contrário. já vou fazendo ao contrário, mas ainda assim ainda organizo muito a minha vida familiar e os meus hobbies em função do meu trabalho. E é giro começámos também a ver esta diferença, e quando olhamos para o nosso horário, ok, isto aqui não vai acontecer porque eu vou ter este tempo que é para mim, que é para os meus, e ganhamos aqui muita qualidade de vida. E há o tempo muito, que é para mim, muito importante. sozinha, eu Sim, comigo sim. própria, e depois há o tempo que é para mim e para a família. Sim, eu foi aqui tempo para mim, tempo que eu faço o que eu quero, não é? Que seja Mas com a família. nitidamente isso foi a minha alteração quando mudei de trabalho, não é? De trabalho. Exato. A grande diferença que eu vejo é que eu encaixava a minha vida pessoal no horário do hospital. E que mudava de vez em quando frequentemente, porque temos falta de pessoas e o horário vai mudando frequentemente. E o que eu noto agora é que o meu trabalho encaixa na minha vida pessoal. Exato, eu faço igual. É engraçado, Eu porque gosto. eu Já tenho reparaste que foi uma preciso visão do mudares tempo. este paradigma? Desculpa. Mudarmos este paradigma para tu começares a pensar que o trabalho não era a tua prioridade é a tua família. Sabes que isso era uma contradição na minha vida, que era os meus filhos e a minha família eram o mais importante para mim, Claro. e eu não conseguia dar-lhes a prioridade que eu achava. Porque estavas a que dar deviam ter. prioridade àquilo que não era mais importante na tua vida. Exatamente. E depois temos situações em que as pessoas até ficam doentes, não é?
tanto físico como mental, exatamente por serem contrariados a fazer uma coisa que na realidade as pessoas querem fazer a outra. E repara, Espera aí que a Ana Luísa estava aqui a acabar. é só o mesmo pensamento. pode E ser repara, Estávamos as duas na fila. qualidade é que tu dás ao cuidar do outro quando isto está a acontecer na tua vida. Eu noto que consigo cuidar muito melhor agora do outro e não tem a ver só com o facto de ser hipnoterapeuta. Tem a ver com o facto de eu conseguir cuidar melhor da minha família e de mim, faz com que eu esteja num melhor sítio, ajudem-me com a palavra. Eu estou melhor para poder dar ao outro. É a história do copo. Como Mas é o que que é que vem primeiro? O teu bem-estar e, consequentemente, tu conseguires proporcionar um maior bem-estar à tua família, estar mais atento à tua família, ou é o estar atento à tua família e proporcionares esse bem-estar à tua família que te proporciona a ti No o meu teu caso, em bem-estar? primeiro, o meu bem-estar. Em primeiro, o meu bem-estar. Eu acho que é a primeira eu hipótese. estar, Exatamente. eu estar bem. A seguir, o eu estar bem, consigo estar bem para a minha família. E a seguir, estando bem comigo e com a minha família, consigo estar 30 vezes, 40 vezes melhor para os meus pacientes. Porque se os meus pacientes me começarem a exigir que eu trabalhe quando os meus filhos estão em casa, no fim de semana. Por exemplo, vocês sabem que eu não sou pessoa a partir das 20 é muito difícil para mim, eu já levo um dia muito E preenchido. tens toda uma dinâmica de deitá-los, de fazer toda aquilo que é importante para ti, na É mesmo realidade. que não Mas eu sou seja, uma pessoa de imagina, manhãs, os meus eu sou filhos uma já pessoa de são- manhãs, eu acordo às 6 da manhã e Os às 6 meus da manhã filhos já vocês são- podiam me pôr a fazer coisas que eu rendo. Eu sou uma pessoa de manhãs. Então, quando chego às 8 da noite, realmente já estou com a energia um bocadinho mais baixa, não é? Os meus filhos já são adultos, mas eu às 8 da noite também quero estar com eles. Não quero estar a trabalhar. É uma opção que eu E é faço. legítimo. E no outro E dia... eu sempre gostei, uma coisa que eu sempre gostei é de levar crianças à escola. Também Gosto imenso. Gosto de ir buscar E e levar. acho que gosto de levar e gosto de ir buscar. É uma coisa que eu dou prioridade. E acho que no caminho para a escola e quando eles vêm da escola é quando nos contam quase todo o dia deles. Há uma conversa de carro que eu aprecio. E quando trazes No carro também não se conversa. os teus filhos e os amigos, não é? Que não é Sempre, só isso. sempre. Tu até vês a dinâmica que elas têm umas com as outras e as conversas. Adoro. E Eu muitas entras vezes um levo a pouco carrinha nisso. de 7 lugares para trazer quanto mais melhor. E é uma Eu, cacada. por acaso, se tiver que os eu três adoro. no carro, a única que fala é a Margarida, porque não dá. não dá deixa mais espaço. ninguém falar. É só ela que fala. Mesmo que esteja calada e se for alguém falar, ela diz: quem fala sou eu. Eu acho muito engraçado, mesmo na dinâmica com um filho de 15 anos e o outro de 20, muitas vezes acontece que se o de 20 começa a contar qualquer coisa, A de o de 15 15 também já lembra-se quer logo de contar, alguma já coisa tem. incrível. Podíamos estar imenso tempo calados, mas quando isto acontece, um atropela o outro, é uma coisa impressionante. Isto acontece desde pequeninos. Ok, ainda bem que não são só os meus. Não, os meus fazem o mesmo. Exato. É ser uma depois questão de explicar o atenção. trabalho de casa, Sim. estão os dois a perguntar coisas. Às vezes quando eles vêm assim, a olhar para um para o São outro, só e vocês gêmeos, estão a falar ao quer mesmo dizer. tempo, Exato. quer dizer, não estou a conseguir. Qual é, às vezes digo, qual é que é para ouvir? Qual é que é para ouvir? De ficar baralhada. Eles lá param um bocado. Porque depois também não conseguem decidir. né? Pois Eles diz o estão os primeiro, não, dois. diz o primeiro, não, diz o primeiro. Não, Não, nunca oferecem a normalmente isso não vez. acontece. Isso não acontece. Não Não Diga o primeiro, acontece. não diga o primeiro, não diga o Normalmente- primeiro. Eu é que Atenção da comecei, mãe. era eu que estava a falar. Mas, oh, mãe. Exato. É mais isso. Mas olha, há outra coisa muito interessante sobre as férias, e a ver se eu consigo organizar o pensamento, porque estou realmente já a ficar muito cansada, que é as pessoas terem a sensação que só quando vão de férias é que conseguem descansar. Há qualquer coisa de errado no dia a dia. E eu contra mim falo porque eu também me deixo cair neste. É, Ou quando, resposta, às só vezes, quando é vão de ser férias é que são trabalho. felizes. Hã? A resposta é trabalho. Trabalho. Exato. Trabalho o quê? Ai, vês? Olha, estou cansada A demais. resposta, há qualquer coisa de errado no dia a dia. É o trabalho, exato. Porque Mas também a postura. reparem, as férias sim são para descansar, mas no nosso dia a dia nós não devíamos ansiar 5 ou 6 meses por férias. Sim, mas eu nós conheço devíamos muitas conseguir pessoas que anseiam esses meses porque acham que é a única altura que são felizes. Mas é isso que está E de nós, errado. no nosso dia a dia, se não somos felizes, alguma coisa está mal, não é? É isso, é E isso. eu acho que é a prioridade que nós damos a nós próprios. Porque, embora tu possas trabalhar, tu não chegas a casa e vais a correr para a cama, não é? Não vais a correr descansar. Tu tens que Olha cá, há fazer- muitas famílias que parece. É. Às vezes quando descrevem vidas, Há gente que faz isto, eu não consigo. há gente Aliás, que eu nem gosto de ir descreve para a vidas cama. que eu penso. Epá, onde é fico- que eu está sou aquele onde é que se bocadinho? vive? Onde é que se Onde é vive? que se Só- onde é que se viveu, né? só onde é que se vive Acordou de nesse- manhã, correu com os filhos para a escola, foi para o trabalho, 7 da noite a apanhar os filhos na escola porque não estica mais, nem o trabalho Exato. nem a escola. Pá, às 7 da noite trazer Ainda bem crianças que para não casa, estica mais. A escola devia fechar bota mais cedo. banhos, bota jantar, bota na cama. Acabou. E o que é que a gente faz a seguir? Vai para a cama também, porque já está exausto. E no dia a seguir começa outra vez e eu penso,
Eu também já fiz isto. E eu já maluco fui falou, não é? babysitter. Eu já fui babysitter. E tinha crianças, às vezes, que os pais até estavam a trabalhar dentro da própria casa, com a porta fechada, e era a mesma coisa. Eles só viam as crianças de manhã, quando iam levar as crianças à escola. Tinham esta questão de ir a pé com eles, que não era uma questão, era ótimo, que era a única altura em que eles conseguiam estar. Ou à noite, quando os iam deitar. Eu acho que isso Depois é eu tudo fazia tudo, mas é uma gestão, as pessoas têm que... eu acho que é tudo uma questão de mindset. É. Porque É é a a forma dinâmica que como tu tu vais vês o tempo. Claro. Eu, por exemplo, eu nunca vi o tempo dessa forma. Para mim, o tempo não é a questão de andar a correr. Eu faço muita coisa. E eu encontro sempre tempo para aquilo que eu quero fazer. E a questão, a mim faz muita confusão, confesso. Não é uma questão de ter filhos ou não ter filhos. A mim faz muita confusão quando eu ouço, e eu ouço isto quase todos os dias, que é: não tenho tempo. Eu queria ler, mas não tenho tempo. Sim, é uma Eu queria justificação. ir fazer É uma ginástica. questão de prioridades. E eu dizia: eu não tenho tempo. Mas os meus filhos, porque eu tenho que ir com os meus filhos o aqui e consciente acolá, está e a não sei falar, quê. mas o subconsciente tem outra resposta. Mas, por exemplo, eu na minha experiência pessoal, e desde que me lembro, Não há tempo, há arranja-se. aquela questão de eu nem tenho a sensação do não tenho tempo. Porque eu encontro tempo. Eu acho que só não tenho tempo para aquilo que não quero. Exatamente, aquela questão de Ou que não priorizas. se há das coisas que eu mais adoro, e não tem a ver com uma atividade específica, das coisas que eu mais valorizo é o belo. E para mim o belo é poder ver o pôr do sol na praia. E isto é algo que às vezes dizem-me: quem me dera ter tempo como tu tens para ir ver o pôr do sol na praia. Não, tens Tudo é que bem. no carro e ir. Eu tenho esse privilégio de É uma ter o organização pôr do pessoal, sol não é? ali, mas eu, quando não vivia perto da praia, vivia um bocadinho mais longe da praia, eu apreciava o pôr do sol na mesma. Eu gosto de ir Aquela- para cima do meu telhado e tenho um espaço enorme. E seja Gosto de lá onde estar for, sentadinha assim. a questão é: para mim, aquele momento belo é um momento que são segundos. Quem é que não tem tempo para isto? Eu tenho, no caso, a minha irmã, às vezes eu digo assim: olha, agora vou, sei lá, vou até à praia, vou ler um bocado, ou vou treinar, ou whatever. E ela diz: eu também queria, mas não tenho tempo. Eu disse: é uma questão de prioridades. Exato. É uma questão, sempre é uma uma questão de questão de prioridades. escolhas, são opções. Eu opto. Eu acho que não é uma questão de prioridades. Não acho, eu acho que é É uma questão vontade. mesmo de mindset. É vontade. Porque as crenças, Sim. se eu tenho uma crença de que não tenho tempo para nada, e que para eu ter tempo para ler, para eu ter tempo para mim, ou para eu fazer cozinhar algo mais nutritivo, ou o que quer que seja, Precisa de disposição. tenho que deixar alguma coisa para trás. Vocês lembram-se o que é que Ou- dizia a nossa formadora quando começámos o curso? Que não tinha tempo, lembram-se desta frase? Sim. Sim. E o que é que ela passou a dizer a meio do curso? Tenho tempo para tudo. Eu tenho muito tempo. Tenho tempo, exato. Eu tenho muito tempo. Yeah, eu, acho É que outro eu mindset. acho que é uma questão de mindset, porque se tu acreditas que Não mudou nada, não é? para Sabes ires que às vezes ler a ou para ires a um pôr do procrastinação- sol, tens que mudar a tua vida toda Yeah. e tens que sacrificar Sim, sim. o tempo com os filhos, ou o tempo de casal, ou o teu tempo contigo. Eu acho que as pessoas estão dentro da roda do rato. Eu agora, deixa-me E só para acrescentar. terem tempo para É isto. sair dentro da roda do rato é sair da zona de conforto. E então é muito mais fácil eu queixar-me, porque eu não. Eu gostava tanto de ter a tua vida, eu gostava tanto de poder ver. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu ouço Então isto. e eu? Tu estás doida? Claro. Eu digo logo que é uma questão da opção. Podes decidir isto ou aquilo. E eu decidi que vou fazer Mas isto eu já agora. fui uma pessoa que trabalhava 8 horas e que estudava à noite e que fazia imensa coisa e que não tinha 24 Tempo. horas suficientes. E hoje em dia sou uma pessoa que trabalha quando quer, quando tem a oportunidade de fazer isso, porque eu escolhi assim. Eu cheguei a um ponto da minha vida em que, além dos burnouts e as coisas todas que fui tendo ao longo da vida, que eram claramente sintomas de que eu tinha que mudar a maneira como eu via o tempo e como eu organizava as coisas. Às vezes, enquanto pais, o facto de nós tirarmos tempo para nós e decidirmos não estar com os nossos filhos, não é? Às vezes eu penso também vem um bocadinho o sentimento de culpa. Eu podia estar agora, devia estar a fazer isto com os meus filhos e agora escolhi vir para aqui. E é uma coisa que também pode ser trabalhada, não é? Porque, lá está, primeiro devemos tratar do nosso bem-estar e quanto melhor nós estivermos connosco próprios, mais fácil é poder dar ao outro. Voltamos à metáfora da máscara de oxigênio, Exato, devia estar no exato. nosso logotipo, não é? temos que cuidar de nós, para Sim, cuidar mas de isto é uma coisa que eu tenho a mim dificuldade. faz muito sentido. Nós precisamos de tempo para nós. Isto é uma coisa que eu tenho dificuldade em Tu gerir no precisas meu de dia a pôr em dia. prioridade Mas sempre. Sim. Esta é a diferença, não é? E tu, quando te pões em prioridade, tu arranjas tempo, porque Mas aquilo tu és a tua prioridade. E às vezes a questão do temos de arranjar tempo para nós, mas às vezes é difícil estarmos sozinhos connosco.
É uma dificuldade, não é difícil. É verdade, é um desafio. É um desafio. Se é um desafio estar sozinho connosco, Então uma coisa não está bem. Exato. temos que ir procurar ajuda. Lá está. O nosso primeiro casamento é connosco próprios. Mesmo. É o nosso Sim, por primeiro acaso o casamento corre melhor neste Olha, momento. esta é uma frase Adoro. boa. E olha, fazia muito bem a muita gente, falando agora que falámos em relacionamentos noutros episódios, pessoas que têm relacionamentos muito tóxicos ou coisas, de vez em quando fazia bem um detox se as pessoas estarem algum tempo sem relacionamentos, porque é aqui que elas vão entender, às vezes, alguns triggers que não resultaram no passado, porque eu efetivamente não sei estar sozinho, por exemplo. Depende, porque se fizerem o exemplo. detox sozinhas e continuarem ali no ruminar da mesma Não é, situação, não é na ratoeira, não vão não é na avançar. ratoeira nem na roda. Na roda. Mas é que às vezes a roda depois ataca-te, morde-te o pé, que tu vais ao queijo e ficas lá com a pata presa, entendes? Em vez de estar sossegada sozinha na roda. A treinar uma beca só. Acho que é bem. E quando nós falamos de não gostar de estar connosco próprios, não é para a pessoa dizer, ai que chatice, agora isto vai ser a minha vida. Não. Mas tu sabes como é generalizado o facto de haver imensa gente que não sabe estar sozinho. Mas estar sozinho não estou a falar de sei. relacionamentos. Eu estou a dizer estar sozinho em casa a ler um livro. Ir ao cinema sozinho. Jantar Adoro. sozinho. à Adoro praia. Tudo. Praia, refeições, Eu adoro viajar cinema. sozinha. Eu Quando comecei a adoro. trabalhar, havia uma colega minha adoro viajar sozinha. que tinha 40 anos, como eu tenho agora, e ela dizia-me assim: não, fui ao cinema. E eu, mas foste sozinha? Sim, sim, eu também E tinha ela, colegas assim. Fui, qual Eu é que é o adoro ir almoçar problema? E eu, comigo. Ai, não tens problemas em sozinha. My best E company. aquilo, para mim, era qualquer coisa. Eu não fui ensinada assim. Eu era aquela pessoa que não almoçava ou não jantava. Primeiro, porque não fazia a minha própria comida, porque não gostava. Não gosto de cozinhar. Ou bem feita, ou então a coisa não vai lá. Mas, principalmente, nem era a questão do fazer. Eu não gostava de me sentar à mesa sozinha. É uma das coisas que eu mais aprecio hoje em dia. É estar É sozinha. Que agora é raro o momento em que tu consegues estar à mesa sozinha, não é? Quando ele chega, é tipo. Eu adoro estar em Os astros casa. alinharam-se. Depois das crianças já estarem todas deitadas, eu finalmente decido que vou jantar. Eu adoro me sentar à mesa sozinha, televisão desligada e em silêncio. Mas agora disseste uma coisa muito interessante. Eu Televisão silêncio não desligada. adoro. Quantas pessoas. Eu não tenho televisão Eu não gosto ligada de em casa silêncio. normalmente. Eu também raramente. Quantas gosto. pessoas tu conheces que têm que ter a televisão sempre ligada? Muita A minha gente. vida toda. Mas eu não é televisão, é Há barulho. muito pouco tempo, até há muito pouco tempo era a questão de a televisão fazia companhia. E Uma companhia má hoje em dia. A única coisa que tu vês é desde a coisas más. pandemia, desde as notícias da pandemia que aprendi a desligar a televisão e, já desligo é maravilhoso. Eu já não aguento Eu já via só quando via séries, era já de madrugada e eram sempre séries, até os jornais e isso nem sequer passavam por lá, mas cada vez mais vemos menos televisão. Tanto no outro dia estava a falar com Eu o João, tive que descobrir o que é que aconteceu ao ministro, que eu não sabia. quando é que Mas às vezes essas coisas acontecem. Às vezes aparece tipo assim uma também notícia qualquer Mas as bombástica. televisões já dão para pôr para trás. Eu notícias vi na- tudo, no- vi no o rádio. programa do Perceber Ricardo o Araújo quê? Pereira a seguir porque Sim, adorei. há notícias na rádio. Simplesmente ele tinha chegado à minha conclusão e eu adorei aquilo porque tens mesmo que ir atrás, porque este, Não, eu não este país quero saber. existe. Este país existe, isto realmente aconteceu aqui. Boa. Mas eu não Sim, vejo às televisão. vezes Normalmente acontece. essas notícias chegam pelo meu marido, neste caso o do ministro até foste tu. Fui eu que disse. Mas normalmente é o Miguel que Ela, eu chega não e quero diz. saber disso, tu tens que saber que isto é chocante, Isabel, tu tens que saber. Eu tentei recusar. Quantas vezes tentei eu recusar? E eu Diana? obriguei a ouvir, pronto, foi isto. Eu forcei-a literalmente. Mas normalmente o meu marido é que me conta estas coisas que vão acontecendo. Ou então o Google, é o que ela está a dizer. O rádio não, porque eu também ando de carro com o rádio desligado. eu não, eu sei. gosto muito de conhecer música, o Shazam é uma melhor Eu amiga. gosto meto imenso com podcasts. música. Eu ouço Também ouço sempre podcasts. Eu Gosto de ouvi ouvir normalmente música. é podcasts. Sozinha, Ando pouco estou a carro. ouvir podcasts. Sim, mas se eu estiver sozinha. Ou então faço cursos. Faz estar, também é bom. Carro. Que giro. Mas Não, isto mas para assim, dizer temos que às vezes estou no telemóvel e quando uma pessoa vai ao aparecem, telemóvel, sim, aparecem aquelas vão aparecendo informações. as notícias. Também já descobri que a maioria delas Acho que não ti gosta. estás ali 1 hora e era só aquela clickbites, não é? Que é só coisas Sim, para tu clicares. é tipo Depois dizes, era só cenas isto. sem- Foi aqui há sem- 1 hora. Sim, era não só tem isto. interesse vejo, nenhum, vejo, exato. vejo as gordas. Não é assim que se diz. Vejo as outras gordas. São os mesmos. Sou muito mal agora que eu já Mas estava na tua cabeça, eu percebo. vejo as letras grandes. Mas é sim. assim que se diz. Pronto. Vejo as letras grandes e às vezes olho assim para os títulos e penso: isto não tem nada lá dentro. Yeah, mas vou Esquece, abrir esquece. isto, vou ter que estar a clicar aqui nos aceita. Acho mais fácil, acho mais útil ver o Ricardo Araújo Pereira Ai, eu adoro ao domingo à Ricardo. noite e pôr a informação em dia do que Sim. do propriamente ver o Porque que se passou. ele faz aquele sentido de humor que eu já pensei naquilo e é maravilhoso ver, porque realmente é gozar com um país que às vezes isto é mesmo real, queridos. Isto acontece mesmo. Não vamos falar sobre isto, nós somos hipnoterapeutas. Nós vamos de férias. Vamos benzer-nos.
Não, mas as férias vinham. Olha, já nem sei onde é que a gente começou. Mas Olha, hoje é conversa de café, Hoje é minha mesmo. delícia. É conversa de café, é deixar ir. Olha, bora. Aliás, o podcast, para quem não viu os primeiros episódios, o podcast começou em conversas de jantar e Mas almoço. tu estavas a falar de férias como o sentido de ir de férias com crianças, às vezes nem sempre são férias, porque eu disse que este era o último episódio antes de irmos de férias. Sim, Mas sim. depois estava a levar para aquela parte em que as pessoas que anseiam Já férias falámos o de um ano pouco todo tudo. Mas são é porque férias. algo está errado. estranho na sua E vida, chegámos não à é? conclusão que era o trabalho. E depois falámos das Pode não ser o rotinas. trabalho. Eu acho que é só a perspectiva que a pessoa tem. Sim, eu acho que é só Eu estou a mindset. É a gostar maneira, deste é o resumo do mindset, a Essa. perspectiva como a pessoa olha para a sua vida. O que tu disseste? Estou a gostar do resumo do Essa, que vocês estão a fazer aqui um resumo a essa, que agora já está quase só para um apanhado para esta confusão. Isto é o que eu faço na minha cabeça normalmente, que isto são os meus pensamentos. E de repente, espera, deixa-me fazer um apanhado, senão isto não chega lá. Mas Eu gosto de férias, gosto de ir à aldeia. sabes que há pessoas que continuam adoro a achar que há outra coisa que agora já Eu me estou aqui incomoda. num jogo de ténis. Não Tá precisas. bem, tá bem. Tens de comprar o bilhete como eu, que é atrás, que tu só vês assim, não precisas estar assim. Que é aquela coisa do é nas férias que tudo acontece, é nas férias que podem dar atenção aos filhos, é nas férias que dão atenção ao marido, é nas férias que tudo acontece. Epá, o pessoal normal tem 22 dias de férias. Exato. Quer enfiar o ano todo em 22 dias. Não, que eles às vezes dividem, amor. Olha, O que é agora que fazes no resto do ano? Agora tu estragaste o sonho às pessoas. Há pessoas que dividem, portanto chegam até O que eu 15 quero dias. dizer, o que eu quero dizer é que é possível, no nosso dia-a-dia, ir tendo férias. Eu acho Ir deprimente gozando é o tu estás num dia-a-dia. trabalho que não gostas, ires de Não férias é e depois tens de férias. voltar para lá. Eu Isso acho é que é no mau. nosso dia a dia não é a questão. Eu concordo Gostaste com do a ir de férias, ideia, não é? com a ideia que tu tens, mas isso é o meu dia a dia, que é eu não tenho que estar à espera. Ai, vou ler um livro quando eu estiver de férias. Não! Exato. Eu tiro Quantos 20 livros minutos cabem em por 22 dia. dias? Quantos livros cabem em 22 dias de férias? Se calhar cabia alguns, mas. Depende da vontade, não é? Depende da vontade. Se tu tiveres vontade de Cabem ler pelo 22 menos livros, tu 22. lês. Há Cabem quantidade pelo de menos livros que eu 22. como. Não, há quantidade de livros que Depende, eu falaste com o como, que eu gosto de Marcelo, ler. se calhar cabem mais. Eu não, pois eu É gostava de verdade, chegar mas ao o ritmo Marcelo do não Marcelo. dorme. Eu gostava de chegar ao ritmo, não de sono do Marcelo, mas gostava de chegar ao ritmo de leitura Sim. dele. Ora bem, vocês estão a falar do quê? Mas eu acho que 22 dias dá 22 Sono, livros. 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 Mas E a horas questão é muito simples. disponíveis. Eu vou estar à espera das minhas férias no verão à beira da praia ou na piscina ou não sei o quê para ler um livro. Isso. Até podes tropeçar, o livro cai lá dentro, não Exato, chegas a olha, foi logo isso que eu pensei. À Depois beira da está piscina, depois vento. alguém mergulha, depois molham um livro. Não. não é? Foi o que eu pensei. Levas o Sim, tablet. eu Oh. faço 20 minutos de leitura por dia. Depois levas os livros todos Eu- no tablet e a criança diz: Mãe, posso ver desenhos animados? Acabaram-se os livros. Eu ouço um podcast sobre leitura da Mariana Alvim e uma das coisas que ela diz é que as pessoas que dizem que não têm tempo para ler 20 minutos não custa nada, ou então 20 Eu tenho páginas. tempo, eu só não gosto. Leiam só 20 gostas de ler? páginas. Não é não porque gosto. É como se fosse, Disperso-me. é como se fosse criar difícil um para mim. hábito. Um hábito, sim. Tu, Uma da maneira, rotina. mesma forma como lavas Não que eu os dentes, desgosto, como eu gosto. tovas bem, lês 20 páginas e às tantas já estás Para a a malta ler que não lava os imenso. dentes é que és armado. Mas toma bem. Ou então não, se calhar gosta deles assim, amor. Imagina, eu perdi-me agora nesta parte Imagina. do lavagem dos dentes. Ah, eu também não, mas a gente responde Aqui é uma conforme as private nossas joke. armas, é o que temos. É assim. Imagina Mas que a pessoa repara. gosta de andar com placa bacteriana nos dentes. É, Ora, não, só o não direito gosto dela. legítimo. Nós vamos seguir por aí, não Não, voltamos não. aos livros. Não, quer dizer, Esta história dos 20 minutos. Eu não sou uma façam isso à vossa saúde, porque é 20 chato não minutos, ter 20 dentes porque eles páginas. caem e é difícil comer, não é? Eu sou aquela pessoa que antes de dormir adoro ler. E pronto, como vocês sabem, só há pouco tempo é que tirei a Clarinha para Eu o nem sequer outro tenho quarto. antes de dormir, estás a ver? Isso não existe para mim. Portanto, tu não lês, não gostas de ler, não dormes. Não, eu deito no sofá e. Estás a ver? Eu não tenho Eu, por antes acaso, de não gosto dormir. de Aquela dormir coisa de ir antes para a cama, de ler, pegar porque no leio livro, uma vestir página e durmo. pijama. Eu escovo os dentes toda adormeço logo. deitada. estou no sofá, Mas isso ver é que é qualquer interessante, eu coisa vou cheia de sono e digo, vou só ler 10 Ai, sim, páginas, eu vou fazer puzzles. 10 minutos. Puzzles. Ai, Isso mas é eu comigo. acordo E de com o repente livro. dou conta que já Eu passaram acordo, 30, sim. eu já li não sei quantas páginas e digo, Tem que ir dormir. tenho que ir dormir. E são tantas da manhã ainda estou a ler, não é? Mas porquê é que tens que ir dormir? Não tens. Está-te a saber bem Tenho, ler. porque lá está, Porque é uma depois prioridade descansar. Eu tenho Exato. uma necessidade de descanso que complica o meu dia-a-dia o meu dia-a-dia no dia a No seguir. dia a seguir, exato. Eu tenho eu essa- sinto isso a fazer puzzles. Eu e a Noa começamos a fazer mãe puzzles. É assim, fazia só mais uma peça. Tenho um Vamos só puzzle para descobrir ti, esta. para ti, para ti, Para ti, É, ainda Sim, tem que vamos dar só- mais espaço. vamos só acabar este, vamos só esta parte. E quando damos por nós, já passou mais uma hora e meia. E o que me chateava às vezes a minha mãe não era ela fazer puzzles, porque isso é muito bom e faz muito bem, era ela querer emoldurar aquilo em todas as paredes da casa. E depois quer dizer, mas porquê o livro da selva deste tamanho? Porquê o navio do não sei o nós que temos assim? lá um de 2.000 Agora a foto peças, da Amarante deste já tamanho. Eu feito. penso, porquê Mais um. Amarante? Na minha sala, quer dizer, nenhum de nós é da Amarante. Sim, tu fazes aos- mas eu tenho esta dúvida, esperem. O que é que tu fazes aos puzzles depois de feitos? Então,
Eu moldurei 3. Estás a falar a sério? Sim, Ok. só que entretanto as molduras eram uma treta e aquilo ficou tudo estragado. Agora estão no chão do quarto dos putos há 2 meses. Tu consegues ter puzzles feitos no quarto, Sim, estão no assim chão? empilhados. Clássico. Isto é um clássico de quem faz puzzles. Depois não sei, tenho debaixo 2 das puzzles na camas. mesa da sala. O primeiro está feito, que é de 2.000 peças, enorme, gigante, que faltam 6 peças. Foram aspiradas, não sei, comidas, não sei. Tenho um de 500 peças em cima de uma madeira, por cima desse já feito, e agora tenho outro na mesa da cozinha que a Noa começou a montar anteontem. E agora, quando queremos comer, é uma toalha em cima daquilo. Eu adoro. Obrigada e pelas é a sugestões única por aqui. solução. Porque eu começo a montar puzzles e depois estarem feitos, eu digo aos meus filhos, aquilo fica 2 ou 3 dias montado. Mas olha, o meu. desmanche e volta a montar eu aquilo. quando vivia com Pões um a outro cola, companheiro metes que eu aquilo em tive, qualquer lado. ele tinha feito aqueles puzzles que eu por acaso gostava imenso dele, do Guernica. Lembram-se do que era enorme, preto, assim gigantesco, era muito grande. E aquilo estava na parede inteira da sala e eu adorava aquilo, feito em puzzles. E havia um outro, que não me sei se era do Monet ou era do outro. Eu gostava mesmo, era do Mordilho. Quem? Dos que eram do Mordilho. Ah, não conheço o Mordilho. Yeah. Não conheço, Era banda senhor. desenhada. Deves conhecer, não estás a associar o Não, nome. não é, também. não é Ok. para a Diana. Mas esse não é o da Turma da Mónica, por aí, Não, pois não. não. Quem é? Sim, mas Pronto, eu vou ver eventualmente, agora fiquei com a curiosidade, depois lá vou já. Depois mando. Sim, obrigada. E aquilo era giro e eu gostava de ver os quadros ali, mas era aquele específico, porque quando era com a minha mãe, parece que eu curei um bocado o meu trauma dos puzzles na parede, sabes? Até porque quando eu ia a um date e a pessoa já me dizia que fazia puzzles, eu já tinha alguma urticária e pensava, vou ter cara cheia de puzzles por todo lado. Sim, mas e por acaso também disse, não, amor, assim, não vai dar para pôr todos os puzzles, cada vez faz um puzzle no quarto, não é? Porque Não tens não temos parede, não é? Ah, mãe, tá bem, tá bem. A Maria tenta guardá-los feitos, até que se apercebeu Mas que aquilo fica entendo feito um porquê, bocadinho não é? e depois desmancha. É tipo Lego. Sim. Lego é uma coisa que na minha casa não está montada. Conclusão, neste momento temos várias peças de vários sítios, tudo misturado. Quando querem montar, vão ali ver instruções, vão Mas procurando é que há as uns peças. Legos Sabes que uma coisa- específicos. Estás a falar de aficionados já agora. Os aficionados de Lego têm coleções, aquilo não é para misturar, amor. Se tu dizes algum que aquilo é para misturar, Mas eles para que é que dão-te serve aquele exposto feito bibelô? Amor, Não porque aquilo serve, foi não serve. montado. Não serve. É como aos O meu filho modelos sempre de foi aviõezinhos e aquelas coisas que as pessoas montam dentro do. Sabes para Para a que é pessoa que montar serve? com aquele Ganha trabalho. pó. Mas isso enerva-me. Eu percebo. Não Estou tolero, contigo. não tolero cenas. É Bibelôs. trauma. Bibelôs. Sim, também não gosto. Coisas espalhadas para a casa que não tenham utilidade. É Uma ai, vez o também mais não. limpo Eu, possível. é tudo o mais vazio Eu possível. uma vez vi um Naquela casa tem documentário muita sobre coisa. minimalismo e eu revi-me naquilo. Tão bom, Pá, não é, eu, Isabel? por mim, Eu trabalhei bom. com uma A vida apresentadora minimalista, que dizia não é? assim: o pó não manda em mim. O pó não manda em mim. Tem razão, o pó não manda nela, efetivamente. Ele está ali e não vai mandar nela, deixa lá estar o pó. Pronto, o que é que eu vou Sim, fazer? mas eu dispenso. Sim, de facto, mas ele não mandava nela. é verdade, mas tudo o que é desnecessário numa casa que só está a encher espaço, Sim. só nos prejudica a passagem. O Feng Shui. Olha, Não estás a fui, gozar, depois não mas fui. eu É era a verdade, pessoa não que fui. quando estava no bloco e entrava um tipo de cirurgia, eu já gozava, eu vou arranjar o Feng Shui da sala. Mas isso faz sentido. Que é para deixar a coisa. Energia fluir. Não, e para deixar a coisa funcional. Porque às vezes as pessoas, imagina, gostavam sempre das coisas no mesmo sítio. Mas para Mas aquela tu gostavas cirurgia no não sítio dava. contrário, não é, Isabel? Olha que para as cabeças de algumas pessoas controladoras era difícil Claro mudar que é. uma mesa Não, daqui não para ali. percebi essa Para olhar mim, para eu mim. tinha um Olha, faninho essa para contigo. ela. Foi para a Diana. Isso Claro que para foi para mim mim. era para ali, para estranho. Eu quando trabalhava num escritório, não é? Imagina os processos, a minha mesa era uma confusão, era até aqui, né? Mas eu não gostava quando mexiam na minha mesa, porque eu sabia onde é que estava o raio da folha. E depois aquilo. E a Mas pessoa tinha enfiado aquilo noutro sítio qualquer. Eu nem sei a ver porquê? uma folha, até mesmo a ver. A pessoa Imagina. dizia, mas eu estava desarrumada, eu arrumei. Quem te disse? Estava arrumado, segundo Quem é a que minha mandou? arrumação. Não é? Mas quem é que estava a mexer aqui, como diz o outro? Mas quem é que está a fazer isto? Sou eu, és tu. Também não precisas ficar assim. Espera aí tudo que eu bem, amo o tá tudo guarda-chuva. bem. Ficas enervada. Anda sunshine. Estou Está nervosa. Está tudo bem. Sabes que o Feng Shui não foi muito no quarto dos meus filhos. E eu ouvi dizer que o Feng Shui sapatos debaixo da cama é péssimo. Não É tenho péssimo. sapatos debaixo da cama. Tudo Não, que é não debaixo gosto, da cama. não tenho Mas coisas vocês debaixo da cama. guardam caixotes e como os caixotes. monstros. Só para perceberem, o meu quarto dos meus filhos tem 3 camas, uma para cada um. O meu Faz quarto, sentido, não é? O meu quarto tem a minha cama e 2 mesinhas de cabeceira que nem gavetas têm. Ok. É só para pôr o livrinho e o É telemóvel. espetacular. Não é nada. Agora estou-me a lembrar aqui de uma cena do nada. Feng Shui. Já Então, e estou aquelas a camas que tu imaginar. levantas e pões coisas lá péssimas. embaixo? Ai, Pensa não no quero Feng isso. Shui Não disto. Não sou nada, isso é maravilhoso. Desculpem. Tens uma Isso dessas, não é? Eu tenho Para duas os dessas. arrumadores Isso é é maravilhoso. Bloqueia energias, não Segundo o passa Feng nada. Shui não bloqueia pode nada, ser. lá Mas é bloqueia. assim, também para não bloquear energias temos de ter uma casa gigante, não é? Fluido. Não é como Não, ter não, as coisas. não. Isso Não tens são de ter crenças coisas. vossas. Não tens acumulas. coisas. Mas eu não acumulas. acumulo. Olha, O meu isso são armário é deste crenças, tamanho. porque flui O meu tudo. armário da minha Olha, roupa é flui deste para a tamanho. janela. Eu não acumulo. Houve uma amiga minha Bota-lhe água. que me disse
Vocês chamam que é a Marie Malfazema. Kondo? Sim. Sim. Pelos vistos, a menina já ao terceiro filho disse, afinal isto já não é assim tão Sim, é verdade. Eu que com 3 filhos chego a algumas coisas que Ela a ficou a senhora Marie Kondo, ensinava. não é? Chegou a um ponto que já não dava para fazer nada. Mas eu acho que as aprendizagens dela estão boas na mesma. Eu Se ela uso, não eu usa, uso metodologias eu que uso. ela, quer dizer, Também não é preciso ser tão Tão exagerado. Eu acho que é Não, conforme a pessoa queira. É Quer como pega, não diz a quer Inês, nem larga. 8 nem 80. Sim. Tá bom. eu trouxe o que me dava jeito para a minha Claro, vida. claro. Não é? E em termos de arrumação de gavetas, aquilo para mim foi espetacular, porque com 3 filhos, mínimo, aquilo tem uma metodologia que para mim resulta. Mas lá está, a senhora era muito o 80 Sim. e percebeu que ali no meio se calhar é que estava um equilíbrio. Eu Mas acho a também. está a vir tudo, organização, pois está, eu, claro. eu não sou desorganizada, eu sou desarrumada, por norma. Porque eu sei onde é que está tudo na minha desarrumação. Aquilo está conforme eu entendo que aquilo está bom. Mas deixa-me muito mais tranquila quando eu arrumo, às vezes, o espaço estar arrumado. Não, uma coisa é estar confuso, por exemplo, os sapatos estão ali porque eu deixo ali os sapatos. A coisa é a minha casa estar confusa para lá do normal, do que costuma Sabes estar. que uma das- Aí já me perturba um pouco o sistema. perturba-me sempre nervoso E tenho já. que começar a arrumar certo aquela camisola que ficou ali, aquele prato que ficou Uma ali. das teorias é que o teu quarto ou a tua casa reflete a tua mente. Eu acredito E quando perfeitamente tu nisso. arrumas a tua casa, Arrumas arrumas a as tua mente. gavetas. A tua mente. É, estás a arrumar as tuas gavetas, as tuas coisas no sítio. E Que eu arrumo portanto, todos os dias. Olha, e então é que. Eu faço, eu, na minha casa, o escritório também é habitado pelos meus filhos, são lá os livros deles, e aquilo às vezes está. E aquilo não pode ficar assim. Eu, para fazer uma consulta, que é onde eu faço as minhas consultas online, a primeira coisa que eu faço, a casa pode estar brinquedos, Mas é legos, chato, o que vocês estás a pisar imaginarem. legos, não é? A andar. Mas daquela porta para dentro, aquilo está arrumado. Eu tenho que arrumar e aspirado. Claro. Ok. Para mim, porque é senão assim? desorganiza-me. Ok. Porque eu estou a fazer uma consulta e eu não posso ter Estás o a leg olhar para o ali pó. e o Sim, eu também tenho que estar tenho. concentrada. Eu tenho que ter portanto, tudo clean à minha aquilo- volta. Sim. Porque senão Pois eu tenho tu- ali eu barulho não, mental. eu Não estou consigo. focada naquilo que estou a fazer. Não. Eu tenho aqui o computador e se eu estou a ver coisas para O ali. espaço. Sabes que eu já trabalhei em zonas com muita pressão em que o caos estava a acontecer à tua volta. Sim. E eu consigo muito facilmente abstrair-me do caos e focar-me só no objetivo. Imagina estar só num sítio e ter 1 minuto para fazer uma cena que é imprescindível até mesmo que aconteça. Tu não tens opção, tu fazes. Uma coisa E à é tua nós não volta termos está tudo aos opção. gritos, está tudo aos berros, está tudo... E o caos que se torna, para mim, é foca-te, faz, e depois a seguir no fim, trata-se. Mas é que eu descobri que isso me exigia muito mais energia. Existe. Sim. Porque o que tu estás a dizer aconteceu na minha vida. Sim. O caos a acontecer à minha volta e eu tenho que estar focada naquilo, a fazer aquilo rapidamente. No caso, era a necessidade, tinha que ser assim, não havia como. Sim, mas a questão é, se tu podes, no meu caso é, se eu posso arrumar, eu arrumo. Porque eu sei que aquilo me vai gastar muito mais energia porque eu estou atenta ali, Claro. mas eu estou a gastar energia para estar desfocada do que está ao lado. E se eu perco 2 segundos, lá estou eu a olhar para ali, lá estou, não pode ser. Eu, por acaso, sinto isso em relação ao espaço de trabalho. Tenho que estar. Ou mesmo Organizado. quando eu vou ler, vou parar um bocado e vou ver, eu não posso ter coisas aí à minha volta. O espaço tem que estar clean. Eu não consigo de outra maneira. Agora imagine as pessoas que vivem connosco, o que elas sofrem. O meu ex-namorado Não sofre, aprende a ser organizadas e arrumadas. Exato, com os Estou a sapatos. brincar. Porque eu, como estava a dizer, acho que já num episódio, eu ando sempre descalça, eu não consigo andar calçada. E aquilo que eu fazia era, eu ando descalça em casa e depois tenho que ir para a rua porque eu tenho espaço exterior em casa, não é? Então calçava uns crocs, uns chinelos, qualquer coisa. Só que depois entrava outra vez dentro de casa e já não queria estar calçada. E quando me sentava no sofá, despachava assim os sapatos para debaixo do sofá. Ou seja, a primeira coisa que eu faço quando chego a casa é descalço-me. Mas descalço-me debaixo do sofá. Assim. Não é sempre. E depois, quando eu ia perceber, eu tinha os meus sapatos todos. Porque depois levantava-me, estava descalço e ia buscar os chinelos. Depois sentavam outra vez, descalçavam, os chinelos estavam debaixo da mesa. E às tantas eles já diziam, por favor, dá para arrumar os sapatos, está tudo aqui Consigo debaixo. perceber tão bem. Eu não sou só uma, sou uma família de 4 e Eu os sou- sapatos ficam à porta de casa. Os sapatos ficam à porta é de dentro casa. de casa, entramos sem sapatos. Porquê? Porque o que acontece é quando os miúdos chegam ao sofá calçados, A primeira coisa que fazem é tirar os chinelos, os sapatos. então mais vale deixá-los logo E à a primeira porta. coisa que Exato. fazem Eu quando vivo saem do sozinha, sofá é Isabel. deixar lá os ténis e os sapatos. Exato, eles continuam lá no mesmo Sim, sítio. sim, eu sei. criança. Eu sei, eu costumo chamar e assim. E eu vivo olha sozinha, para a sala e percebes? vê lá o que é que achas que não faz parte da sala. Olha bem, assim, o que é que achas que não E ela, para pertence? te enganar, diz assim: Vamos o pó. fazer Sabes o que é que eu tenho à porta de casa? Eu tenho uma sapateira à porta de Mas casa. eu não posso ter tenho. sapateira à porta de casa, Pois, está a fora de questão questão. é essa. Mas eu até podia deixar alguns sapatos fora de casa, mas acaba por não Acabas fazer sem eles. sentido. Não. Não me fazia sentido se não tivesse cães, era uma coisa que eu gostava de Era o que eu tinha a implementar dizer. Eu esse tenho um hábito. cão Agora, que tenho anda os na cães que rua. vão para a rua, patas na rua, patas em casa. Pá, não faz sentido estar com essas Com o descalço em casa.
essas. Também isso é um situações. facto que Mas as eu crianças automaticamente soltam os sapatos. Exato. Não sinto. é? Eu não sou uma criança, mas solto automaticamente. A questão é onde é que Também soltas não, os sapatos. Epá, qualquer olha, lado. já que vais soltar, deixa logo aí à porta Em de qualquer casa. lado. Não. É muito mais Sapatos, fácil. lamento. Até porque Ana depois de Luísa, manhã ias é. perguntar? Onde é que estão os meus sapatos? Eu gostava que vocês, agora neste tema livre, rematassem assim com alguma coisa que quisessem. Era, Não, isso não, mesmo mas que eu fazer uma pergunta. era mesmo isso que eu ia dizer, ia agarrar e embrulhar já. Sim. Não era Fazer aquilo que um a gente pedia à entrada Ias fazer um laço. e o prato. É, veja a seguir. Por isso é que nós agora vamos despedir das pessoas, que é para ver a entrada e o prato. Suaviza. Vamos comer. E querem deixar alguma mensagem aqui para férias? Para férias, Alguém quer desfrutem. dizer alguma coisa? Desfrutem, tirem tempo a vocês. Cuidado com os caldões, gente. Sim, Cuidado pode com ser. o sol. Mas apanhem sol, porque o sol faz bem. Vitamina D, Vitamina D. muito importante. Façam coisas divertidas, descontraiam, pratiquem, experimentem fazer meditação. Não tenha muita pressão. Não ponha muita pressão em si. Não exijam tanto vocês, sejam felizes, não é? Exato. Mais alguma descontraiam. mensagem? É isso, descontraídamente. Dancem à frente das outras Férias pessoas, bora. descontraídas. Se gostarem de dançar. E se não gostarem, tentem. Beijinhos. Beijinhos. Um beijo. Beijinhos, tchau, tchau, Muito boas obrigada. férias. Os episódios Like, ouçam, subscrevam. partilhem. E deem-nos temas para para a próxima Exato. season, não é? Olha, exato, nas E férias mandem. pensem em temas. E Pensem partilhem. Pensem e em partilhem. nós nas Pensem em nós e em Olha, temas. qual de vocês é que fez aqui o cantinho da leitura no Instagram, aqui há uns tempos? Foste tu. Achei uma excelente ideia. Portanto, vão ao Instagram da Espetacular. Isabel e vejam o cantinho da leitura, porque é Vejam um o que a Isabela espaço- anda a ler. E os É um amigos, espaço a onde as Isabel e os pessoas amigos. põem também as suas sugestões, que eu também gosto. Olha, tive esta sugestão, acho giríssimo, muito boa ideia. Boa. Boa, Então vá, amiga. beijinhos. Não, sabia. e podemos Tchau. partilhar todas. É Sim, uma questão sim. de as férias para ler, não é? Vá. Beijinho. Obrigada, Tchau, tchau. então. Beijinhos, Tchau, boas tchau. férias.